Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos escutando nesse tempo da Páscoa o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, colaborador de primeira hora de São Paulo. Esse livro nos narra o início da igreja, os atos daqueles homens que viveram com Jesus, daqueles homens que conheceram o Senhor de perto, o seu coração, a sua coerência, o seu modo de acolher os pecadores, o seu modo de amar os homens, de perdoá-los, de crer neles, mesmo eles mesmos não acreditando que era possível se converterem e mudar de vida. Esse livro dos Atos dos Apóstolos tem muitas narrativas bonitas, belas, que de verdade enriquecem a nossa fé e nos mostra como a Igreja de Jesus é atuante. Vejam a situação da primeira leitura de hoje. Silas e Paulo apanham, são açoitados, são encarcerados. E em meio àquela confusão toda ali, uma pergunta surge assim: Senhores, o que devemos fazer para ser salvos? Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos de tua família. Vejam que esse questionamento é o questionamento que nós fazemos no âmago do nosso ser, no íntimo do nosso coração, quando nos disponibilizamos a servir a Deus, quando nos disponibilizamos de verdade a assumir a nossa condição batismal e de verdade fazer uma experiência com Deus. O questionamento que sempre surge em nossa mente: será que essa caminhada que eu estou fazendo me leva ao céu? Será que de verdade eu estou caminhando de uma forma que agrada a Deus? Apesar das minhas quedas, apesar das minhas inquietações, muitas vezes também da não satisfação, porque nós sabemos que muitas vezes nada está bom para nós. É uma fome tão grande de felicidade que muitas vezes erramos querendo acertar, que muitas vezes caímos sem desejar cair, que muitas vezes queríamos até ser mais virtuosos, ser mais santos, mais pacientes, ter um coração melhor, capaz de perdoar o irmão. E esse questionamento, ele sempre vem nas nossas mentes: o que devo fazer? Olha que essa resposta, tanto eu sei, quanto vocês sabem. O problema aqui não está na resposta, porque nós sabemos. Essa resposta aqui que Paulo e Silas oferecem àqueles homens é uma resposta que nós sabemos. O que é que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e sereis salvos, você e todos o de tua família. Mas aí nos vem o questionamento: o que é crer? Muitas pessoas pensam que crer é só acreditar em Deus e dizer assim: Deus é bom. E dizer assim: Deus é tão bom que não condena ninguém. Não. Crer é muito mais do que acreditar.
Crer quer dizer depositar a confiança. Crer quer dizer de verdade seguir. Crer quer de verdade ter esperança em Deus. E aqui nós já temos uma grande dificuldade, porque muitos esquecem que depositando essa confiança em Deus, é crendo nele de verdade que nós haveremos de alcançar o céu. Muitos não entendem, não compreendem que é de verdade depositando no Senhor toda a esperança que nós encontramos a razão do nosso viver. Tantas vezes eu encontro nessa minha caminhada tantas pessoas que queriam ter o coração melhor, que queriam amar mais, perdoar mais. Mas muitos esquecem que essas virtudes, que esses dons, nós só poderemos consegui-los se nós levarmos uma vida séria, crendo em Deus. Ou seja, se eu endireitar o meu caminho, se eu aprender a rezar, se eu aprender a levar uma vida de oração. E é aqui que muitos se perdem, porque se falta paciência para tudo, e se falta também paciência para rezar. Falta paciência para colocar o joelho no chão. Falta paciência para, abrindo o coração, gastar o tempo precioso estando na presença de Deus. Esquece-se muitas vezes que o rezar não é só estar ajoelhados, que o rezar não é só estar na igreja. Esquece-se que muitas vezes, ou talvez muitos nem sabem, que rezar não é unicamente um ato, mas rezar é uma atitude. É preciso que eu entenda que a minha vida deve ser uma vida de oração, ou seja, tudo o que eu faço deve estar em Deus. Todas as decisões que eu tomo devem estar em Deus, em consonância com o projeto de Deus. Todo o meu dia deve ser o meu dia todo permeado na companhia de Deus. Ou seja, eu tenho que entender que aquilo que na igreja eu celebro, eu devo viver ao longo de todo o meu dia. Quem vive assim vai ao céu. Quem entendeu que rezar é uma atitude, consegue se salvar. Quem não entendeu que rezar é uma atitude, vai viver de pequenos momentos de oração e depois de um esvaziamento. Porque vejam bem, do que é que adianta vir à igreja rezar 1 hora e chegar em casa e fazer tudo errado? Do que é que adianta até rezar o terço todos os dias, mas ao longo do dia esquecer de Deus, cometer maldades, destruir o outro com a língua, falar mal da vida alheia, cobiçar a mulher do próximo, ter ambição nas coisas alheias, ciúmes, invejas, intrigas e todo tipo de coisa. Como se pode, de verdade, estar diante de Deus, levar a vida na presença de Deus, se eu cultivo no meu coração coisas que me afastam de Deus? Então, rezar para mim, enquanto cristão, deve ser uma atitude. Aquele momento que eu estou ajoelhado, aquele momento que eu estou rezando, ele vai perpassar todo o meu dia. E eu vou buscar de verdade viver com coerência. E eu vou de verdade buscar viver totalmente caminhando na presença do Senhor. Crer em Deus consiste em viver na presença dEle o dia todo. Crer em Deus consiste em se esforçar para fazer a vontade dEle acontecer na nossa vida. Crer em Deus consiste em aceitar as escolhas que nós fizemos com sabedoria, sem jogar a culpa em Deus. Porque vejam bem, eu já vi pessoas escolherem mal e depois culparem Deus pela escolha que a pessoa fez. Ah, eu não acredito, eu não creio em Deus, porque isso deu errado na minha vida. Mas vem cá, na hora que você foi decidir,
Você decidiu em oração? Mas na hora que você foi decidir, você decidiu em Deus ou você decidiu sozinho? Se você decidiu sozinho, quebrou a cara. Deus não tem nada a ver com isso. Se você decidiu em Deus e não saiu do jeito que você queria, é porque Deus, nosso Senhor, julgou e viu que aquilo não seria bom para a tua salvação, porque Deus é assim. Então, crer em Deus, meus irmãos, consiste em de verdade tentar o tempo todo associar a nossa alma a Cristo. Viver o tempo todo arraigado no Espírito Santo, transformar a nossa vida toda em um canto perene de louvor a Deus. E aí sim, a gente vai entender que deve de verdade repousar o nosso coração em Deus. E aí sim a gente vai entender que os nossos sonhos agora são sonhos de Deus. E agora a gente vai entender que a nossa vida, ela é toda uma vida agraciada em Deus. E por que isso é possível? Porque esse Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, para que nós creiamos e crendo alcancemos a vida eterna. Se vocês pegam a primeira leitura de hoje, vocês vão ver o evangelho de hoje, vocês vão ver com que sabedoria e dignidade o Senhor fala àqueles homens da Galileia, homens rudes, simples, mas totalmente cheios, repletos do Espírito Santo. Olhem bem o texto. Jesus diz aos discípulos: agora parto para junto daquele que me enviou, ou seja, eu agora vou para junto do meu Pai, vou para junto do Espírito Santo de Deus que está em mim, vou para lá. E nenhum de vós me pergunta para onde eu vou, mas só porque eu disse que vou para junto do Pai, a tristeza encheu os nossos corações. É claro que aqueles homens que não tinham ainda a sabedoria, o entendimento que nosso Senhor estaria cosmicamente em todos os lugares, espiritualmente em todo o mundo, eles iriam ficar tristes, porque agora depositaram nele a confiança, porque agora de verdade confiaram nele, creram nele, e ele não estaria mais com eles. Embora nós saibamos que a nossa vida é uma vida de partidas e chegadas, eles não queriam perder um tesouro daquele. Eles não queriam perder aquele que falava e o coração deles era aquecido. Eles não queriam perder aquele homem que confiou neles, que acreditou neles, que depositou neles toda a confiança, que os escolheu, uma escolha de predileção, o verdadeiro amor. Eles agora estavam tristes, por quê? Porque estavam com medo de perder o grande amigo, porque nós somos assim. A nossa humanidade, quando é ameaçada com a perda, a gente sofre. E vejam como isso é tão presente hoje. Você que já perdeu um filho, que já perdeu um parente, você sabe como isso faz falta, como isso dói, como isso machuca. Nós que perdemos pessoas que nós amamos, nós sabemos que a nossa vida nunca mais é a mesma. Um buraco sem proporção toma conta dos nossos corações. E aqui eles se entristecem. Só que uma coisa nos chama a atenção, porque o Senhor aqui diz com todas as letras, de uma forma tão profunda: olha, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta? Claro que sim. Eles não entendiam, mas porque era bom que ele partisse? Porque ele partindo, ele iria ressuscitar, e ressuscitando, ele estaria presente fisicamente, espiritualmente, ressuscitado em todo o mundo. Agora não existiria mais a barreira do tempo e do espaço. Agora de verdade ele iria se revelar quem ele era,
Deus conosco em nosso meio, nos nossos corações, nos tabernáculos das igrejas, na comunidade reunida, nos ministros ordenados. Agora, Ele de verdade estaria presente em todos os lugares, porém, eles não entendiam. É por isso que nós devemos levar essa vida em comunhão com Deus. É por isso que nós temos de levar essa vida o tempo todo vivendo diante de Deus, entendendo que orar não é um ato, mas é uma atitude, é estar diante de Deus. Por quê? Porque Deus está aqui, porque Deus está aí, porque Deus está em nosso meio, porque nos ama, porque fala aos nossos corações, porque nos dá esperança, porque nos permite recomeçar, porque nos perdoa, porque crê em mim e em você. Olha, meus irmãos, mais do que crer em Deus com as nossas infidelidades, é Deus que crê em mim, é Deus que crê em você. Crer que nós podemos escolhê-lo. Ele crê que de verdade nós podemos escolhê-lo como estrado dos nossos pés, como escabelo da nossa vida. É Ele que crê em nós, porque mesmo nos conhecendo, com as nossas misérias, com os nossos pecados, com os nossos defeitos, não desiste de nós. Então, crer em Deus, para nós, mais do que uma obrigação, o jurista de lei, é uma obrigação de uma resposta de um coração que ama e que entendeu que em Deus o nosso coração repousa, que em Deus nós encontramos respostas para a nossa vida, que em Deus, de verdade, nós somos felizes e nos completamos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor aqui no texto santo, Ele vai dizer: virá até vós o defensor. Que defensor? O Paráclito. Que defensor? O Santo de Deus, o amor. Esse Espírito Santo que nos conduz, que nos dá a vida. Esse Espírito Santo que nos faz estar de pé. É triste porque o homem moderno, ele perdeu essa concepção espiritual de vida em Deus. E ele pensa muito carnalmente. E ele esquece que ele só é feliz quando ele começa a viver essa vida espiritual, essa vida na graça que desemboca nos céus. Então vamos, nessas liturgias dos próximos dias, que a igreja nos prepara para viver a ascensão, que a igreja nos prepara para viver a vinda do Espírito Santo Paráclito sobre a igreja, sobre o mundo, sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Vamos fazer essa experiência também, de rezar mais um pouquinho, de abrir o nosso coração e pedir ao Senhor, o nosso Deus, que nos dê essa força para servi-lo, que nos dê esse desejo de amá-lo na oração, que nos ajude a endireitar o nosso caminho, para que caminhando aqui na terra, olhemos o tempo todo para o céu, desejosos de nos preencher e de nos completar em Deus. Mesmo que nessa vida nós não estejamos felizes, meu irmão, nós não fomos feitos para aqui. Aqui é uma passagem. Logo, logo vai chegar o dia em que nós estaremos frente a frente com o justo juiz, que nos ama, que nos julgará no amor e que deve de verdade nos dar salvação, se fizermos por onde merecermos essa dádiva de nos transformarmos em eternos no reino dos céus. Que a bem-aventurada Virgem Maria, como nós comumente chamamos de esposa do Divino Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo de Deus,
ela interceda por nós, ela rogue por nós, para que, abrindo o nosso coração, nos deixemos totalmente preencher por Ele, sentindo esse desejo de bem louvá-lo, para um dia alcançarmos os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.